E aí, pessoal, tudo bem? Uma boa tarde para vocês. Começando então aqui mais uma live compartilhada do Naradeva. Hoje eu vou receber a minha mãe. Vamos ver, ela já está entrando aí. Oi, mãe. Oi, querido, tudo bom? Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. É, que Você bom. falou que estava frio, eu trouxe. Já dá tão calor aqui. Tá de calor? É, aqui eu tô com frio. Aqui tá quente. Que bom. Tudo bom aqui, você? Ixi, travou. Então eu vou continuar aqui então, gente. O dela, da minha mãe travou. Volte, mãe. Pode falar de novo, porque travou. Avisa aí, Pichu. Mãe? Oi, querido, tá ouvindo? Não, ninguém ouviu nada que você falou. Travou totalmente. Ah, então, tô falando que aqui estou bem. Estou com calor. Você disse que estava frio. Eu me precavi, mas não tá rolando. Aí eu perguntei como é que vocês estão. Você, a Sá, o Xantão, meu Tá todo neto, mundo né? bem. O Xantan tá dormindo aqui atrás, no meio de um monte de roupas. Olha ali, ó, aquela coisinha aqui, ó, é ele. Isso daqui é o Xantan, ele Uma tá aqui coisinha dentro. aqui, ó. A Ariane que vai me mostrar a coisinha aqui, é ele. E o que a Eu gente vai. estou aqui E o que a no gente meu vai. mini estúdio. Hã? Oi? Eu não entendi o que você falou. Eu estou aqui no meu mini estúdio. Hã? Aqui, ó. Totalmente improvisado aqui, né? Que Hã? nós estamos com o trabalho de cura de todos os dias, né? Então, estou tomando meu shotzinho aqui de gengibre. Hã? Ainda estou tomando. Eu fico 3 horas tomando isso aqui. De gole em gole, porque é forte. Pessoal, se vocês quiserem É, fazer uma pergunta, fica à vontade aí, é só colocar aqui embaixo, tá? A gente está batendo papo, mas pode deixar a pergunta aí. E você está fazendo e todo dia às 18h30 o Yoga Sand, é isso? é isso. Nós aqui tivemos assim, acho que foi você mesmo que, né, incentivou tudo. Então, às 18 horas, Eri, a gente está com um grupo de pessoas, de curadores, de, de várias técnicas de cura mesmo, que estão nesse momento entrando, se concentram e mandam emanações para o planeta e tudo que está dentro. Quando chega 18h20, 18h25, eu entro, falo algumas coisas, converso com as pessoas tal, e às 18h30, certinho, a gente faz o Yoga Sandhya, que é uma prática milenar da escola da Shuddha Dharma, que trabalha a cura, né? A cura física, a mental, que é importantíssima, não adianta ter assim uma saúde só no físico e ter a cabeça doidona, e espiritual. Então a gente está fazendo isso, acho que já hoje é o 19º dia. Olha que Já bacana. vai bater 21 Então vai dias no de tato. quarentena, que bom. Não, vamos até o final. Como deixar a gente aqui, a gente vai fazendo. Todo dia é uma pessoa diferente, é um DAS, é um servidor da escola, né? Tem pessoas de outros ashrams também participando, a proposta é essa, né? Os outros ashrams, me parece que também estão entrando nessa vibe, estão fazendo também as suas práticas online. É adequação, né? Momento pede e vamos em frente. Vamos em frente. Como vocês do Naradeva também estão propondo aí aulas online, atividades, essa live todos os dias, né? Para a gente estar batendo um papo e estar juntinho das pessoas, né? Para ninguém se sentir abandonado. É, amanhã a gente começa as palestras, um ciclo, não vou chamar de ciclo, é uma leva de palestras agora no mês de abril, vai ser o Fique em Casa com Naradeva. É, Fique em Casa com Naradeva, já tem bastante atividade, vai ter mais uma, para quem não sabe. Amanhã a gente vai ter a primeira palestra, que é com a Flávia, que é uma ex-aluna nossa, onde ela vai estar mostrando a tese dela, o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso dela e toda a pesquisa em relação a diagnóstico de língua. Então a gente já tem segunda-feira a palestra marcada com o Jonas, na quinta-feira que vem com a Marcele,
A gente tem na outra quinta Que já legal. com o Kamala. Então a gente vai ter aí professor de Vedanta, terapeuta, nutricionista, naturólogo, tem um psicólogo, o Renê, amigo meu, também a gente está vendo a data, psicólogo, psicanalista. Então aí vai ter um Naradeva Flix para o pessoal no mês de abril. E aí o pessoal vai poder assistir bastante coisa, além da prática da saúde às 6h30 e as lives aqui. Isso é muito bom, hein? Eu tenho mais gente aí para estar te repassando também. Gente boa. Aqui Gente para o boa. Instagram a gente precisa bater esse papo aí, vai ser importante. Porque as lives são É. compartilhadas agora e a minha ideia é que você e outras pessoas do Naradeva também possam chamar pessoas, trocar uma ideia aqui às 2 horas, se você quiser também chamar o pessoal para trocar uma ideia. E aí a gente põe essa ferramenta mais para isso. Porque algumas pessoas estão acompanhando desde o início. E é claro, Sim. gente, aqui a gente responde pergunta também, são mini palestras, mas a ideia inicial desse projeto era bater um papo mesmo, ver como que vocês estão, sabe? Trazer novas pessoas para vocês conhecerem, verem o trabalho de outras pessoas online também. Isso está rolando, né? Hoje eu estou com a minha mãe aqui, amanhã a Marcele vai estar falando sobre a Ayurveda, aromaterapia, uma série de coisas. Sexta-feira a É gente já bom. tem a Silvana para falar sobre recreação. Ela é a coordenadora do acampamento franciscano e ela vai estar falando como em momentos como esse, algumas alternativas para vocês que estão com crianças em casa. Final de semana a gente já tem também. O Hiroshi está voltando para dar um outro bate-papo com a gente aqui. Então vai ser bem legal, vai ser bem bacana mesmo. Mas, mãe, me diga uma É, eu coisa. tinha... Muita gente me pergunta, porque muitas pessoas não sabem o que é o Yoga Sandhya, né? E, infelizmente, quando as pessoas olham pela primeira vez, porque a referência das pessoas de religião é o que eles têm do cristianismo na maior parte das vezes. E a gente Sim. sabe que a religião ela se subdivide em formas de você cultuar aquilo ou cultuar o que você acredita. E aí, nessa ramificação, você vai tendo outras coisas que nem religião é, etc, etc. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque como existe essa confusão imediata ao ver um rito, ao ver uma púdia ligada a religiões, e também não teria problema nenhum se fosse ligado, as pessoas têm esse problema no nosso meio, que eu não sei porquê, mas a prática da saúde ela é uma prática que está nos Vedas, uma prática milenar feita por yogis a passar dos anos. Se você for no Ganges, todo dia, às 6 horas da manhã ou 6 horas da tarde, eles estão fazendo, todo mundo fazendo a mesma coisa. É verdade. E é incrível, né? Porque aí você vê um não indiano fazendo na internet e está errado, tem algum problema aquilo ali, que é uma grande besteira, na verdade, né? Você vai pegar os indianos, todos estão fazendo a mesma coisa agora. Mas não é isso que eu quero falar. Eu queria mesmo que você falasse para o pessoal e até deixar registrado, porque a prática da saúde é a gente aprender a usar nossa energia para colocar essa Se energia curar. naquela água e aí a gente usar a nossa própria energia para uma cura, né? Uma cura nossa mesmo. Como que você Isso. explica, de outras palavras, isso? Porque eu sempre explico dessa forma. Como que você explicaria o que é chamado de prática da saúde? Que eu já posso contar depois por que chama prática da saúde, porque o nome original é Yoga Sandhya, né? Então, É. O que é o Sandhya? Vamos por partes, né? O sim, que é claro. o Sandhya? O Sandhya é o momento onde o dia está nascendo, é aquele momento das 5h30, 5h45, 6 horas, dependendo do lugar, né? Uhum. Aquele primeiro, né, movimento da natureza para amanhecer. E também é o primeiro movimento da natureza para anoitecer. Então, ficaria às 18 horas, 18 e pouquinho, tal e tal. Esse momento é um momento muito especial, muito especial. Né? É um momento onde a gente se liga emocionalmente com aquele sentimento ou de completude ou de totalmente vazio, né? E aí os indianos são magíster disso, né? Os grandes mestres, os grandes siddhas, rishis, organizaram essa prática para que nesse momento nós estivéssemos numa prática, numa meditação, religados, né, com todo o universo. Então, quando Sirivajra assume a Shuddha-dharma, tudo, obviamente ele recebeu lá da Índia, de Srinivasacharya, Vasudeva Rao, enfim, Subramaniananda,
essa prática para trazer para o Ocidente. Ele foi realmente o precursor de várias coisas lá da Índia para cá. Sistemas de meditação, sistemas de filosofia, um monte de coisa. Entre todo isso, todo esse contexto, o Yoga Sandhya. Mas aí, o que ele vê? Yoga Sandhya, meu Deus, é uma prática, eu sempre costumo falar. É tudo uma questão cultural também, como você falou, né? A cultura na Índia é cultura indiana. Qual é a cultura indiana? Todo mundo já come ghee naturalmente, todo mundo faz asana naturalmente. Nem E eu todo. brinco, né? Quando a mãe está gestando, eu acho que o feto já está fazendo asanas, entendeu? Ele já está experimentando o ghee através da mãe. Ele já está meditando através da mãe. Ele já tem um costume, ele já tem uma ordem mental de fazer a vida acontecer. Essa estrutura mental muito diferente que o indiano tem, né? Da gente, ou a gente dele, enfim. E que é muito gostoso. Quando essa prática chegou, esse ritual chegou a Sirivajra e tantas outras coisas, obviamente ele teve que adaptar, né? Porque qual era a realidade dele? Chile, né? América do Sul, Chile e um país... Década de bolinha, porque a gente está falando isso há 1900, para quem não entende, a gente está falando de 1900. Eu não tenho certeza quando ele recebeu isso, eu precisava ver nos documentos, mas a gente está falando de uns bons anos 30, 40. Até antes. É, eu acho que até antes. Tem que ver o que ele até recebeu antes. ali, mas foi mais ou menos Porque isso, só para vocês terem uma ideia. Essa prática originalmente vem em um dos nossos livros, né? Ele é um sadhana, tem no né? Sanatana, tem no Yoga Dípika, não, ela é originalmente, ela é toda em sânscrito, tudo feita no chão, etc, etc. Se saúda todos os elementos superiores da natureza, tudo em sânscrito e tal. Ele é uma pessoa, nossa, ímpar, né? Claro. Um ser humano. Não vamos endeusar ninguém. Claro, ainda né? mais da Shuddha Dharma, que a gente não tem essa parada, não, gente. Exatamente. Quando você endeusa alguém, o seu ego está falando mais alto, e aí já está uma ruptura com a realidade. E aí você já está lidando com a fantasia. Né? Então não precisamos disso. Mas todos temos os nossos valores, e os valores de Vajra realmente são incontestáveis. Então, muito inteligente, uma alma muito preparada, obviamente, ele estava sendo até esperado pelos próprios seres da hierarquia e da Índia, para estar representando a escola aqui no Ocidente, ele adapta tudo aquele contexto, todo aquele conteúdo numa prática que nós chamamos do livrinho verde, né? Que é aberta. Né? Oxalá todo mundo fizesse essa prática, né? E, pelo menos aqui no Sarva Mangalam, você entrou, fez, você pode fazer, confeccionar esse Tantra maravilhoso. Então, ele fez essa adaptação. Então, quem está fazendo junto conosco, está vendo que ela acontece alguns mantras, é necessário, é o som primordial que nos leva, uma cura, e muita coisa em português. Porque qual é o nosso objetivo? É chegar no coração da pessoa que está participando com a gente. Sim. Se chegasse, posso chegar e fazer essa prática todinha no sânscrito. Nós temos ela, inclusive, no nosso Ninguém vai entender bolufas. Pois é, entendeu? Ah, mas o som, ia ficar muito individual a coisa, porque cada um vibra uma sintonia. E dependendo dessa sintonia vibrando, uns chegariam mais rápido, outros nem chegariam, entendeu? Não é o nosso objetivo, não era o objetivo de Sirivajra tampouco. Então, a filosofia do amor, a escola do amor tem que chegar rápido, porque amor é uma coisa simples da nossa vida. Todos nós sentimos. Uns mais, outros menos. Uns desenvolvem isso de forma gloriosa, outros têm dificuldade de expressar amor, de falar de amor, de ser amor, né? Então, nós entendemos, e ele entendia também, que fazendo em português, explicando em português, isso seria muito mais adequado. O português e aquilo que é necessário do sânscrito ficou em sânscrito. Então, é uma prática que pode ser feita, independente que ela é específica para o nascer do dia e a vinda, né, da noite,
mas ela pode ser feita a qualquer momento, a qualquer hora, quando necessário, e realmente ela reequilibra todas essas ondas, né? Ondas que nos sintonizam, vamos se dizer, com o nosso divino, com o nosso Atman, com o nosso coração. Coração espiritual, não de carne. Então, a gente está fazendo, ela cura fisicamente, ela nos ensina quando a gente pega um copo, base, vamos falar numa linguagem bem popularesca, fluidifica, base, energiza a água, mas a gente aprende também a fazer isso com a nossa energia, não com a energia do outro, né? O ocidental, ele é muito acomodado. Muito acomodado. Então, ele quer tudo de bandeja. Ele paga para o outro fazer alguma coisa para ele. Não é? Então, pago para você, faz aí para mim, reza para mim. Eu já escutei tanto isso. Reza por mim, sabe? Ah, vocês vão fazer ritual? Ah, vocês vão fazer meditação? Reza por mim. Ore por mim. Não, 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 não. Vamos pôr a mão na massa, que nós também somos seres vivos. Uau! Né? Então, dentro lá no Oriente, dentro dessas práticas, cada um faz a sua parte. Né? Então, nós vamos aprender a energizar com a nossa energia, trazer de esferas superiores energias poderosas, trazer de dentro de nós nossos poderes, fazer essa junção, fazer acontecer tudo isso e nos beneficiarmos de tudo isso. É muito forte a prática. Muito forte. Não, e você está falando são duas coisas que são coincidências, que não são coincidências, na verdade, são sincronicidades, né? Ontem e hoje eu estava escrevendo sobre tradição, um pouquinho sobre isso, porque eu estou escrevendo um novo podcast, com tudo que está acontecendo, algumas pessoas estão seguindo, e eu estava falando sobre a questão da tradição, o quanto eu posso falar isso, e quanto é difícil para as pessoas que nunca estudaram algo tradicional, algo que tem uma valia numa raiz, onde nasce através de uma ação coletiva, que a tradição é isso, tá? A tradição ela não nasce numa pessoa. Ninguém de uma hora para outra fala, vou criar uma tradição. Por isso que não existe curso. Muita gente fala assim, Eric, como é você estudar na tradição tântrica? Não tem a menor ideia. Você só sabe se você se colocar lá e começar a estudar, ir atrás das pessoas, fazer as experimentações, ir viajar. Se tem curso ou não tem, isso aí é o de menos. Os cursos, na verdade, que se criam até hoje, que tem no Naradeva e tem em todos os lugares, na verdade, são só ferramentas para facilitar o seu início de um caminho. Porque para você entender tradição, não existe um curso, não existe uma pessoa. Ninguém vai te colocar a mão na tua cabeça e falar, agora você faz parte da tradição. Se fizerem isso, estão mentindo para você, porque isso não tem lógica. Porque as tradições do mundo inteiro, elas nascem num formato coletivo. E a gente lembra que, aproveitando agora, né, aproveitando o momento do que a gente está vivendo agora, o que a minha mãe está falando é bem interessante. Olha só onde eu vou levar minha mente. Tentem raciocinar junto comigo nessa brisa maluca que eu estou tendo aqui na minha mente. Olha só, como interessante. Dentro da tradição, nós temos praticamente dois formatos, onde seria o vivencial, exatamente, a Silvana está perguntando, seria o vivencial, o viver, o aqui e o agora, que seria a tradição, o que a gente chama de yoga. Eu estava aqui falando com amigos meus e tudo mais, como algumas pessoas que vivem yoga, Vedanta, Tantra, e convidando o pessoal para as palestras, né? E aí eu comecei a escrever como que seria o convite, aí eu coloquei assim, então, gente, vamos tentar pegar um tema para falar do aqui e agora. Aí eu parei e falei, mas, gente, todo yoga que eu conheço, ou todo tântrico, ou todo vedantino, ou qualquer um, só fala do aqui e agora, porque essa é a premissa básica do yoga. Não tem o falar do de amanhã e nem de ontem. Isso é história. O de ontem é história, o de amanhã eu não sei. Então eu não perco o meu tempo falando de uma coisa que eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Eu vivo aqui agora, eu vivencio aqui agora. A gente vai estar aqui, conversa daí, né? E aí, na tradição, a gente tem que lembrar, existem vários caminhos na tradição, mas no pensar da mudança, a gente tem dois lados bem claros das tradições do mundo inteiro, gente. Isso não é na Índia, na cultura védica, ou seja, na raiz africana, ou raiz japonesa, a gente sobe um pouco mais para o Oriente. Na própria europeia, você tem várias tradições também, ou aqui na nossa brasileira mesmo. Porque a gente tem dois caminhos sempre. Você vai ter sempre aquelas pessoas
que são chamadas hoje em dia de conservador, entre muitas aspas, é claro, porque depende do contexto, mas aquelas pessoas que sempre vão falar, tem que manter a tradição, somente através da tradição, é somente através disso, e que é legal também, é importante. Mas a gente não esquece, a gente sempre esquece que existem o outro lado também, que são pessoas que a cada momento ela vai estar se readaptando e se adaptando ao momento mesmo. E isso faz parte da tradição mesmo também. A tradição ela nunca para de se desenvolver. As tradições que Sim. nascem de forma de cunho social, em grupo, ela sempre vai ser uma esponja colocando conceitos e ideias novas. Os dois na tradição andam em conjunto. Né? Então, aonde eu quero chegar com tudo isso? A história que minha mãe contou de Serivágera, onde ele teve a necessidade de adaptar uma prática antiga para uma realidade moderna da época, do Aliás, país. toda a escola, né? Toda a escola. País, idioma, tradição naquele país, serve como um exemplo para a gente o que a gente está passando no aqui e agora. Era onde que eu queria chegar. Porque às vezes a gente fica... Olha quantas pessoas até hoje, gente, mesmo acontecendo tudo isso, as pessoas ainda estão se brigando por assistir uma aula online. E a aula online não é uma criação de agora. A aula online é criação de quase 20 anos, minha gente. Sabe? Então, sem a gente se perceber, a gente está naquele lado preso em conceito. Ai, não vai dar certo. Ai, não é bom. É igual quem come jiló. Quem nunca comeu jiló, desculpa, e fala que jiló é ruim. Aí a pessoa fala, giló é ruim. Eu falo, legal, é só um exemplo, tá, gente? Eu não estou falando que o giló é bom. Eu mesmo não gosto, mas eu já experimentei. Mas é um exemplo. Então, não gostava, agora não gosto. Mas não é muito comum a pessoa falar assim, eu não gosto de jiló. E a primeira pergunta que a gente faz, pela lógica como a gente pensa dentro da cultura védica, tântrica, legal, você experimentou e não gostou? A pessoa, não, eu nunca comi. Aí você dá aquela parada, você fala, ok, pode, né? Tipo, não está tendo importância nenhuma o que a pessoa está falando, porque não tem peso, sabe? Porque a experimentação, ela é tão quanto mais importante do que a teoria. Não adianta nada você ter uma biblioteca gigante em casa, ter livros sagrados, e você nunca colocou nada daquilo em prática. A biblioteca está linda, maravilhosa lá, só que a biblioteca não é o ser mais inteligente do mundo, porque nenhum ser ela é. Ela só tem livro. Eric, dentro da nossa escola, todos os livros, e Wagner enfatizava muito isso, é uma escola que se adapta a tempo, lugar e espaço. Sim. Isso quer dizer o quê? É uma escola viva. Percebe? Porque ela não tem senão. Isso não é Shuddha Dharma. Está indo contra o Dharma, está indo contra a lei, entendeu? Tudo é Shuddha Dharma. Porque ela se molda, ela se adequa a qualquer realidade. Expande sua consciência, medita adequadamente, e você vai ver que isso é uma realidade. Ela é moldável. Tempo, lugar e espaço. Tanto que ele fez assim, como você acabou de exemplificar muito bem, por sinal. E, veja, ela não tem... Se você deixar nos moldes parados do passado, morre. Morre. Como nós também já vimos várias tradições caírem. Porque a sociedade ela continua em transformação. A sociedade ela não parou. O ser humano está em transformação, entendeu? Exatamente. Então é necessário isso. É necessário. E outra, você falou da experimentação, desculpa te cortar. Não, claro. Você falou da experimentação, e é verdade. Eu estou falando isso bastante no Sandhya. Um dos nomes dessa escola é Ciência Mística Experimental. Isso diz muita coisa. Porque a pessoa que se torna um meditante, qualquer uma, em qualquer escola, meditar é uma técnica. Existem N técnicas. Você vai descobrir aquela que se adapta melhor a você. Você quer o desenvolvimento de algo espiritual? Aí você tem que entrar para um caminho mais interno, mais fechado, mais direcionado. Então, você vai adentrando nesse caminho, vai se fortalecendo, vai crescendo, essa técnica vai tomando conta e você passa a ter experimentações espirituais. Olha, ciência, yoga é ciência. Sim, é um conhecimento. Yoga Tudo que é conhecimento é ciência. Tem começo, meio e fim é ciência. Aí você pode discutir formas de ciência, mas aí é uma outra história. Outra coisa.
mística. Ela trabalha com o esoterismo, é uma escola esotérica. Ela é mística. Ok? Então, ela engloba uma série de conceitos. Ela engloba uma série de coisas de religiões. Experimental. É uma metodologia de se meditar. Ela trabalha com uma metodologia de se meditar que nos leva, para quem medita de acordo, está dentro da proposta, necessariamente a uma experimentação mística. O que é uma experimentação mística? É um amadurecimento do Jiva, um amadurecimento, não é, dos átomos que compõem a nossa alma. Uau! Então você vai passar a ser um ser consciente, acordado, dentro de uma sociedade dormente. Percebe? É uma diferença muito grande. Há quem trabalhe, que durma, mas está totalmente ligado e religado com os seus sentidos do lado de fora. Então a pessoa sofre, ama, ri, chora, porque os sentidos mentem, a mente mente. Os sentidos são fracionados, não é? Então é aquela coisa da montanha, né? Quando você olha a montanha, você vê um pico só. O que está embaixo, a gente não vê. É uma coisa que não é mesmo, né? A gente vê uma parte só. Né? Então, não vê o todo. Oi, lindo. Dica. Minutinho só, porque o seu sinal ficou bem ruim, ficou picotando. Eu, particularmente, não consegui te ouvir. Você me ouve bem? Ouço. É porque tá picotando. Vai falando mais lento, porque daí talvez não dá para o pessoal entender. Ixi. Agora eu não sei que hora começou a picotar. Ixi, tá bem ruim, mamã. Espera um minutinho. Tá bom. Vai falando então você. Agora voltou. Não, eu estava falando da parte experimental, que é necessário. Ser um meditante, se tornar um meditante e não partir para as experimentações individuais, não tem sentido. Não tem sentido. Porque a meditação vai trabalhar o nosso amadurecimento interior, né? Com outros olhares, trabalhar esse coração espiritual, trabalhar essa consciência, né? E aí a gente começa a se tornar aquilo que chamam hoje em dia de um acordado dentro de uma sociedade que dorme. Quem dorme são aqueles seres, e nós somos muito dormentes ainda em vários pontos, que a gente se vê na vida através dos sentidos. Então, tudo que eu vejo, tudo que eu cheiro, tudo que eu toco, tudo que eu ouço, tudo que eu sinto de paladar é o real. E passo a viver sob essas premissas. E tem muita enganação, e tem muita mentira, e tem muita coisa, sabe, que até alimenta a nossa personalidade. Por exemplo, a personalidade costumeira para o sofrimento, para a vitimização, para a malhação, para não sei o que, sabe? Isso alimenta. Então, esses sentidos vão para fora. Quando a meditação faz a gente abandonar tudo isso, quando Cristo falou, abandona tudo e me segue, é no sentido, abandona os seus sentidos, abandona tudo que está fora e me segue no caminho interno. Né? Porque ele falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho é o caminho interno, não é a pessoa dele, a personalidade dele, é o eu sou que todos nós temos. Então, vá meditar, abandona tudo que os sentidos nos trazem, que também tem coisa legal, entendeu? Mas abandona tudo isso e vamos descobrir, vamos experienciar o nosso caminho interior, né? O nosso subjetivo, que afinal de contas é o que mais pesa, né? Então, é uma escola viva, é uma escola que se adequa, é necessária essa adequação. Como você disse, vou repetir de novo. Muito bem, Vajra, quando trouxe do Oriente para cá, no começo do século passado, ele fez essa reorganização, adaptando a realidade que ele tinha naquele momento, não é? E fez isso magistralmente, maravilhosamente bem. Uma cabeça assim, sabe? Um insight lúcido, lúcido. Mas a gente tem que dar continuidade a isso, não podemos estagnar a coisa. Porque, como você disse, o mundo continua evoluindo,
continua crescendo, vamos dizer, em todos os sentidos, em todas as ciências. E nós também, nós humanos, né? Então, nós temos que nos adaptar a tudo isso, sim, senão vamos ficar para trás. Vamos ficar para trás como qualquer outra escola, como qualquer outra filosofia, como qualquer outra ciência. Tem que haver essa adaptação, sim. E a adaptação, ela faz parte de tudo na vida, né? Porque a transformar alguma coisa faz parte da vida. Então é um momento de a gente aprender a se transformar novamente, se readaptar ao novo. E isso vai acontecer durante a vida inteira, na verdade. Não tem outra forma, né? É que, na verdade, o que eu vejo muito é as pessoas, na verdade, descobrindo agora que, na verdade, o mundo já era um caos. Porque agora elas se recolheram e estão vendo o mundo da janelinha do bonde passar. É mais ou menos isso que está acontecendo. E as pessoas estão assustadas. Gente, não tem leito para todo mundo no Brasil. Não, nunca teve. Gente, tem gente pobre no Brasil que vai morrer porque não tem como ficar em quarentena. É uma realidade. E aí eu pergunto para todo mundo, será que a gente entrou numa crise? O mundo todo. Ou será que a gente entrou ou a gente sempre esteve e só agora se escancarou uma realidade nua e crua de como como se lida com saúde, como se lida com educação, como se lida com seres humanos no mundo? Na verdade, não foi por falta de aviso. A gente já tem aí pelo menos uma carteira aí de pelo menos os últimos um século, pelo menos, de gente avisando que iria acontecer isso, sabe? Que é literalmente o planeta entrar em choque em algum momento. Para você ter uma ideia, quando eu entrei no yoga, em 1973, faz muito tempo, já se falava disso. Marinês, que foi a minha segunda mestra iniciática, eu fui iniciada no ashram dela, que é o Sarva Mangalam, mas quem me iniciou primeiro foi Siri Vajra. Ela já falava isso. Ela já contava isso para gente. E ela já dizia que haveria o tempo de chegar que iria estar acontecendo exatamente o que está acontecendo. Colapsar tudo, e né? aí, Todos os sistemas. Por quê? Porque agora você fala, isso tudo já acontecia e a gente não via. Olha como nós somos insanos. Brincamos de espiritualidade até agora, brincamos de saber de tudo até agora, desenvolvemos tecnologia, isso é fato. Né? Dos anos 40, 50 do século passado para cá, esse desenvolvimento tecnológico foi assim incrível. Desenvolvemos em 50, 70, 70 anos coisas que em séculos não se desenvolvia. Muito bem, parabéns para o ser humano. Até na medicina, claro, em tudo, absolutamente tudo. Né? Mas perdemos o fator humano. Quando nós achávamos que tudo estava bem, você fala muita gente avisando, pouca gente, Eri. Em relação à humanidade. Em relação ao resto do mundo, sim, claro. Pouca. Muita gente alertando, falando, grandes expoentes da filosofia ou de religiões mesmo, sim, claro, falando. Vários gurus, instrutores na Índia também, alertando e todo mundo brincando. Não, e a gente pode ir até para a parte mais terra mesmo. Quantas dezenas e milhares de índios avisando, quantas dezenas e milhares de agricultores avisando, está colapsando, porque está diminuindo as terras e está se criando uma outra ideia de viver. E isso a gente sabe de onde vem a comida. Se não tiver de onde vem a comida, então o colapso ele é geral, assim, é a forma que a gente vive. Eu entendo que perdemos o foco do respeito. Nós, nessa grande tomada, né, de vida mais modernosa, vamos dizer assim, perdemos o respeito. Dentro de casa, na sociedade, no nosso trabalho, nas nossas atividades espirituais, principalmente, de amizade, de fim de tudo. Porque geramos competitividade, geramos doenças, geramos conflitos incríveis. Hoje nós temos doenças que não são diagnosticadas. Hoje nós sofremos de coisas, porque o pobre sempre existiu. O fracassado sempre existiu. Ele sempre foi o páreo da sociedade. Então nós somos cegos. Num jardim onde todo mundo grita, eu sou iluminado, eu sou espiritualizado, conheço alguém iluminado, todo mundo cegueta. Todo mundo cegueta. Quando você para nesse momento, e tudo parou, e você olha assim, você fala,
o que nós fizemos. Tudo isso que nós estamos passando é muito bom. Eu vejo como uma positividade muito grande. Primeiro, no sentido de nós reconquistarmos dentro de casa, entre os mais próximos nossos, entendeu? Afeições, superações, aceitações, não é? E que a gente passava batido, está tudo no automático. De nada adiantará a gente sair desse processo, voltar para a sociedade igual. Não vai mudar Porque nada. essa não é a proposta. Não tem como voltar igual. Para um acordado, para um meditante, para uma pessoa que quer um dia melhor, que quer uma vida melhor, ele tem que se modificar. Já está mais do que claro que o molde, aquela forma de se viver caótica, não dá mais. Desrespeitamos o planeta, desrespeitamos a nossa casa, o nosso chão, desrespeitamos os nossos amados, desrespeitamos quem está vivendo do nosso lado. Porque colocamos uma imagem de eu tudo posso, eu sou, eu posso, eu aconteço, não é? E isso se perdeu, o respeito se perdeu. Quando se perde o respeito, se perde o amor, que uma coisa não vive sem a outra, não tem como conviver, né? Qual é a diferença de uma hierarquia, que são os mestres que nos trouxeram essa escola, e tantas outras, né? Eles não são exclusivos da Shuddha Dharma, não. Fraternidade universal é universal, claro. Não é? Eles têm uma hierarquia horizontal. Totalmente. Eles são acordados, eles são plenos, eles são, antes de tudo, respeitosos. Eles não estão competindo. Nós não. A nossa hierarquia ainda está baseada na verticalidade. Então, sempre existirá aquele que está mais alto, que está na frente, e isso irrita o ser humano. Isso compete o ser humano. Você não pode ver ninguém bem que você já quer correr atrás, fazer igual, fazer melhor. O estímulo, o incentivo é sadio. Claro, claro. Mas a intenção do porquê a pessoa está correndo atrás que não é legal. Sabe? Essa coisa de o outro é melhor que eu me sinto inferior, o outro não pode brilhar mais que eu, isso é ego, né? Então, o ego ainda tem muita coisa. Eu ganhar sobre o outro, eu explorar o outro. Tem muita coisa, minha gente, acontecendo atrás dessa quarentena, né? O vírus é um vírus, só isso. Vírus, exatamente. Então, não vamos alimentar. O vírus está mostrando um real problema que a gente tem nas nossas sociedades, nas nossas, que eu digo, nos diversos países. Teve que vir um vírus para mostrar. Exatamente. E uma coisa tão sutil, tão frágil, pois todo mundo de quarentena parado dentro de casa. E com medo. É verdade. Sabe assim, o bicho-papão? Filho, você tem que dormir que o bicho-papão vem te comer se você não dormir? Quase sabe? isso mesmo. Ficamos tudo idiotizadinhos. Ficamos. E também tem uma outra questão que a gente começou a perceber o quanto o ser humano é frágil, porque é sempre colocado de uma forma ilusória na nossa mente. Você consegue, você é o máximo, você é uma pedra, você é o super-homem, você é o Capitão América. E aí, quando vem um vírus que você não vê, tá no ar, tá no espirro, tá no toque, e aí você fala, caramba, olha as pessoas morrendo. E o que eu faço? Eu posso transmitir para alguém, eu posso pegar de alguém. Aí você começa a falar, meu Deus, então eu não sou um super-herói. Não, nós não somos super-heróis. Nós não estamos acima de tudo e nós não temos o controle de tudo, né? Exatamente. Não somos falíveis. Não. Nós somos falíveis. Entendeu? Então, tem que ter essa noção, tem que ter essa compreensão e essa aceitação, né? E o entendimento, nada me derruba, nada isso, nada aquilo, isso é prepotência. A nossa sociedade está montada, espero que agora... Eu também espero que mude. Trabalhando, olha, quanta gente trabalhando em home em casa. Isso é bacana. Você participa do dia a dia, do seu filho, da sua amada, do seu amado, da secretária que está na sua casa, do que acontece, porque tem gente que não sabe, não tem noção do que acontece dentro de casa, que sai de manhã e chega de noite.
como sai, deixa a casa, encontra a casa quando chega. Arrumadinha, bonitinha, para não ter noção da vida que existe lá dentro, né? E isso distancia as pessoas. Claro. Aquela necessidade de cada firma você ter que bater cota, isso estressa, isso acaba com a vida da pessoa. Quando, na realidade, nós, seres humanos, estamos aqui para sermos felizes e autorrealizados. Exatamente. Só então, isso. Mais nada. O restante, mais nada. O restante é você que quer trazer na sua mochila da vida. A sua mochila pode vir vazia ou cheia só de felicidade, ou você quiser trazer os problemas da sua mochila, ela sempre vai estar nas suas costas te atrapalhando. Essa é a... Quantas pessoas, olha, quantas almas já estão bastante crescidas, amadurecidas, vieram só, por exemplo, eu dou esse exemplo das minhas aulas, aprender a plantar. Uma vida simples, aparentemente simples. Mas vem dentro de uma família organizada, estruturada, economicamente, e os pais começam a colocar uma série de tem que. O dharma daquela alma, né, que veio através daquele casal, é aprender o plantio. Ele precisa só disso para dominar o seu samsara e usufruir de universo superior. Mas aí ele fica abarrotado, aprisionado numa sociedade terrível, onde a própria família vai exigir, primeiro que ele seja palmeirense, corintiano ou São Paulino. Estou brincando, ok? Mas é verdade. A criança está nascendo, nem nasceu ainda, está lá na porta da maternidade, o que ela vai ser. Não, depois antes de nascer, já se escola. Se a gente for imaginar... 4 faculdades. Vamos ser... Veja, gente, eu estou dando um exemplo para brincar. Estou dando um exemplo para a gente brincar. Não que isso seja ruim. Se você levar isso numa brincadeira, é uma brincadeira. Mas eu conheço gente que leva isso a sério. A sério. É uma questão de morte dentro da família se torcer para outro time. É verdade então, mesmo. Aí a pessoa tem que fazer 3, 4 faculdades, ser um excelente, sabe? PhD disso, falar 10 línguas, tem que ser um exímio profissional, constituir uma família, provar para a sociedade, ou se é mulher que pode parir, se é homem que pode ser viril, e e tudo continua na mesma. E aquela alma só precisa aprender o plantio da terra. Cantar para a terra. Cantar para o sol. E ninguém ouviu a pessoa, né? Todo mundo só quis que a pessoa seja... Porque falta respeito e conhecimento correto. Falta simplicidade, falta sensitividade, falta, sabe, olhar com olhar amoroso e não competitivo. Porque normalmente os pais colocam, principalmente hoje em dia, toda criança tem que nascer cristal, índigo, arco-íris, parará. Tem gente que conversa com seus filhos como se ele fosse extraterreno. É verdade. E jogam para mim. Muita gente chega para mim, olha, Devi, você não acha que o meu filho é eu? Não acho nada. Entendeu? Acho nada. Acho que o seu filho veio para ser feliz. Também entendeu? Sabe? É muita coisa. Você vê que cada época você tem uma obrigatoriedade. Hoje a criança nasce, ela tem que ser um contatado ou das Pleiades, ou de Vênus, ou de não sei o que, ele tem que ser. Às vezes até é. Mas olha que, sabe, o peso que se coloca sobre essas pessoas na vida e vão se tornar aqui adultos, frustrados. Porque a sociedade joga em cima as suas expectativas daquela criança. Então, qualquer coisa que não é fracasso, mas é que ela não se adapta, não está previsto para o seu Dharma, ela fala, não quero, não gostei, não vou continuar. A sociedade vê como um fracasso. E os pais sofrem, os tios sofrem, oh meu Deus, não sei o quê. Sabe, tudo ilusão. Tudo ilusão. Uma sociedade formada, fundamentada em areia movediça, uma coisa que eu também já falei numa das lives do Yoga Sana. Então, quando a nossa base, e aí voltando você para o seu colegiado, quando você tem uma estrutura de uma escola ou de algo que te ensina, mas que tem como é que fala? Uma base? Tem base. É muito diferente. Porque todo mundo se sentiu fragilizado por causa do vírus e ficou com medo.
Por quê? Principalmente os espiritualizados, os ayurvédicos. Eu só vi nas redes sociais. O que eu faço? Ele que me dá uma receita. Sabrina me dá uma receita. Vocês precisam dar receita. Não tem que dar receita. Porque você já deveria estar se autoimune há muito tempo se você seguisse o Ayurveda. Se você comesse as coxinhas que você vende. A gente não faz isso. É só da boca para fora. No Facebook, no Instagram, todo mundo é vegano. Todo mundo faz isso. Todo mundo toma o seu shotinho todo dia, trabalha a sua parte imunológica, todo mundo, sabe, faz o seu dinacharya. Agora nós vimos no A e no B que ninguém faz. Porque todo mundo entrou em polvorosa. Todo mundo ficou apavorado. O medo tomou conta. Ora, se eu pratico a minha saúde já há um bom tempo, não tem por que eu me preocupar. Se foi nos dito, vibra alto, o vírus é fraco, o vírus não sobrevive em ambiente tal, eu não tenho que me preocupar. Eu sou, como é que fala? Coisa de risco aí. Hã? Eu sou, como é que fala? As pessoas de risco. Ah, o grupo de risco. Não é esse nome correto, mas você está no grupo de pessoas que são mais suscetíveis a ter um desenvolvimento pior da doença. Com 34 anos. Mas eu não me preocupei. Eu já tenho uma conduta diária. Nós temos aqui em casa, todo mundo, sabe, dentro do que o meu organismo precisa, eu já tomo as minhas vitaminas, eu já faço, sabe, todos os dias, isso há muito tempo. Há muito tempo. Mas você sabe que essa questão do medo, eu vejo também por um outro ângulo que eu queria trocar uma ideia contigo, que existe também já que a gente está falando do nosso meio, não tem problema nenhum falar, existe também uma cultura dentro do meio do yoga, do Ayurveda, da espiritualidade, etc, etc, da ideia de muitas vezes só usar as técnicas. E a gente sabe que em todas essas tradições, a gente trabalha a cada momento, nas experimentações e tudo mais, o encontro com a morte. E desde o começo, muita gente me perguntou, Eric, sei o quê? Medo da morte? Eu falei, cara, eu tenho medo de qualquer coisa, menos da morte, porque a morte é uma coisa que você não pode ter medo, você não pode fugir dela, porque você não tem como fugir dela. É uma coisa que a gente muita gente me pergunta, Eric, você gosta de caveira porque é a morte? Eu falei, não, a caveira não tem nada a ver com a morte. A caveira mostra para quem é tântrico que nós somos iguais. No fundo, é todo mundo igual, ninguém muda, ninguém é diferente de ninguém. Mas a morte a gente lida como se assim, eu posso morrer amanhã. Então, se eu for pensar em medo, eu não vou viver em relação a isso. O medo agora tá por não a gente ter experienciado essas sensações de outros formatos na nossa vida. E agora, quando a gente abre a porta para a vida mostra para você e fala assim, olha, aqui fora não pode, porque a probabilidade é grande de você contrair um vírus que pode te levar ao óbito. E aí você tem o medo. Mas peraí, se você já entende que a morte está contigo a qualquer momento e pode vir, não tem como você ter medo. Veja, gente, a gente está falando tudo isso para gerar uma reflexão. É claro que o melhor remédio é a gente ficar em casa. A gente não é a ideia, a gente, muito pelo contrário, tá? A gente está tentando só gerar uma reflexão do que é esse encontro, desse medo que a gente tem agora, que todos nós temos. Não é nada contra o que está acontecendo, muito pelo contrário. Remédio, fique em casa. Mesmo porque o não sair de casa é para não propagarmos o vírus. Também. O fato de eu não ter desenvolvido em mim não quer dizer que eu não tenha. Eu até acho que tenho. Ele está instalado em mim. Entendeu? É que o meu organismo é mais forte, mas eu posso transmitir. Eu posso passar. Histórico de atleta também? Não! Pelo contrário. Não, essa piada tem que ser feita hoje em dia, porque, pelo amor de Deus, é uma coisa tão patética que só botando piada, né? De atleta é que não tenho mesmo porque eu sou sobrepeso milhões, né? Não, é porque é tão ridículo isso, né? Porque, infelizmente, é um vírus que não escolhe pessoas. Tipo, olha, você corre de vez em quando, então eu não vou te atacar, tá? Olha, você é isso, então eu vou acima de você. Pelo amor de Deus, né, gente? Vírus é vírus, porra. Não, tem nada a ver mesmo. Mas assim, nós não temos que sair de casa para não levar a quem está mais fragilizado esse vírus.
Então é Claro, o claro. seguinte, E sabe que não, é e esse não pegar medo? também, porque muita gente não está pegando também. Fica na sua que é É, melhor, né? é melhor. Ah, não está morrendo tanta gente. Que bom, não? Ou vocês queriam que tivesse? Eu nunca vi isso. As Nossa, pessoas vários estão tristes porque não comentários. está morrendo muita gente. Então não se faz o uso do que do que está acontecendo. Fala, gente, não tem lógica o que vocês estão É, falando. A gente está fazendo muita isso para não morrer cautela. gente. É muita cautela. Ontem eu comentei também no Yoga Sandhya. Nós temos contatos com alguns terapeutas e Uhum. médicos, que são nossos alunos, pacientes, clientes e também profissionais que trabalham conosco, que estão nos dando, reportando outro quadro. Não é uma, mas não é esse leve, leve, leve que está, não. Pelo amor de Deus. Não creio Não, não, nisso. não. A Pouquinhos gente já alunos. está. Pode não aparecer porque a gente está dentro de casa e nem mostrar. A gente já tem muitas cidades, 70, 60% dos leitos já tomados em algumas cidades, principalmente as grandes cidades. É o momento de. Agora é o momento que a gente mais tem que se cuidar, porque quando vai começar a ter uma superlotação, que é agora onde vieram as principais mortes nos outros países, que é a falta de leito. Então, muita gente falando, o vírus não mata, a letalidade dele é baixa, ok. Mas o que está matando é o vírus pela falta de não ter como cuidar das pessoas. Se nunca ninguém leu isso, procure. Exatamente. Porque é o que aconteceu na Não Itália, pode. na Espanha, nos Estados Unidos e assim Isso é sucessivamente. interessante, não? Essa infraestrutura pegou o mundo todo, não foi só o Brasil, não. Para Não temos mostrar como. infraestrutura para trabalhar o número de doentes. Mas, assim, Exatamente. Vamos lá, voltando à vamos morte. lá. Oi. 3 minutinhos, é contigo. Pode finalizar. Voltando à morte. Por que nós temos medo da morte? Por quê? Porque foi conceituado de uma forma cristã que a morte dói, a morte é É. ruim. Então, mesmo que eu fui um bom pastor a minha vida inteira, qual é o resultado final? O que eu ganho com ter sido bom? A morte, que é ruim. Mesmo se eu fui um danado, para não falar outra coisa, na vida, o que eu ganho no final da minha vida? A morte. Então, a morte nos foi passada como algo que. Sabe quando assim? Sabe, Fulano morreu? Ai, meu Deus, que dó. Todo mundo tem essa reação. Antes ele do que eu, né? Várias coisas assim. Porque a gente tem um conceito totalmente errado da morte, né? Totalmente equivocado da morte. A morte, para o oriental, especificamente na Índia, é o Mahasamadhi. Samadhi é o êxtase, é o gozo, um super gozo espiritual. Então, quando nascemos, quando morremos, é caminho solo. Não adianta, nesse momento, a gente gritar o nome do guru, o nome disso, o nome daquilo, que não vai aparecer. Isso é ilusão. O que vai estar ali, nu e cru, somos somente a nossa consciência. E deixar esse corpo não é sofrível. Como eu sei? Porque você tem que ser um acordado. Você tem que ser um meditante acordado. Você tem que fazer suas viagens astrais, dimensionar, encontrar seres, fazer útil o seu Dharma. Só cuidado que senão derruba a gente. A Ariane que está falando. Então, ser um acordado é fundamental. Quando eu experimento outras dimensões, para o meu medo de morte. Quando vê desdobrado o seu corpo físico ali, você, a sua consciência aqui, com outros seres dimensionados, trabalhando ativamente para o universo, a coisa muda. Isso é real espiritualidade. O resto, minha gente, Bom, gente, a minha mãe vai voltar Cadê? aqui outras vezes, mas ela está todo dia às 18h30, tanto no YouTube quanto no Facebook do Naradeva, com o Yoga Sandhya, vocês podem ver ela lá. Todos os dias, às vezes ela está sozinha, às vezes com um convidado ou com uma convidada, para fazer essa prática que a gente falou, que essa prática, eu chamo, na verdade, o correto, ela é um sadhana, né? Uma prática, a gente chama de prática da saúde, assim chamou Sirivajara, para facilitar o entendimento das pessoas, né? Então, ele é a prática de yoga, união com o divino, no Sandhya, naquele horário do pôr do sol ou do nascer do sol. A correta transliteração seria essa, a união com o divino, com tudo naquele momento. Gente, vai acabar, vai derrubar a gente. Mãe, beijo, beijo, obrigado por tudo. A gente está aí firme e forte. Lembrando que amanhã, às 20 horas, a gente começa as palestras. Estejam atentos lá. A gente vai mandar para vocês. Beijo, beijo, não vai derrubar a gente. Mãe, eu finalizo sempre todos os dias com a mesma pergunta para a galera que está assistindo. Então, eu finalizo sempre com a mesma pergunta. E aí, gente?
o que nós estamos e o que nós vamos aprender com tudo isso. Pensem, meditem, bola para frente. Vamos lá. Beijo. Dá para melhorar. Dá para melhorar. Sempre. Tchau! Hoje, amanhã, 2 horas, estou de volta. Amanhã, às 20 horas, estamos de volta também. Minha mãe, hoje, 18h30. Olha lá no YouTube, hein? Não esqueçam, beleza? Beijo, 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 gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui!